Sucesso e desenvolvimento de uma cidade se constrói com muito trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, é mais um dia de Falando com a Nossa Gente. Aqui pela 103.3, Rádio Sarandi, com apoio da Iota Internet, que conta com o serviço de portabilidade do telefone fixo. Muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica. E você ainda mantém o mesmo número. Maiores informações, ligue na Iota Internet 3361 1947. E Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro. E melhor ainda, você pode passar na sua agência do Sicredi ou pelos seus canais oficiais como WhatsApp e aplicativo. Abra sua conta Sicredi. É ter com quem confiar. E hoje estamos recebendo aqui no Falando com a Nossa Gente, o nosso amigo muito conhecido aqui em Sarandi, o Eliseu Zanetti, que há muito tempo e traz também uma tradição de família no ramo de cabeleireiro. E vamos falar com ele a partir de agora, saber um pouco da origem do Eliseu Zanetti, onde ele morava antes de vir aqui para o município de Sarandi, mais praticamente para a cidade de Sarandi, e aí falando um pouco da sua infância, de família, e depois entramos também um pouco na sua atual atividade profissional. Eliseu, nosso boa tarde, desde já obrigado por ter vindo aqui, aceito o nosso convite num horário meio especial, né, a partir da 1 da tarde. Mas para começarmos o nosso bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo bem informal. Eliseu, você, antes de vir morar na cidade, é claro, aí com sua família, você morava, onde você residia anteriormente? Primeiramente, então, para todos os ouvintes da Rádio Sarandi, meu muito boa tarde. Obrigado, Zeca, por ter convidado esse momento para a gente estar aqui. Assim, a minha infância começou lá no interior, na comunidade da Águas do Angico, lá onde que o pai tinha, então, uma casa de comércio. Então, lá tudo começou, o modo de a gente morar no interior, que depois a gente passou a nossa infância lá brincando e tudo.
E depois aí, com quase 12 anos, eu vim morar para a cidade, da cidade. Naquela época você veio com a família, com pais, mães, irmãos? Sim. Aquela época daí foi fechado, o pai fechou a casa do comércio, vendeu a propriedade lá no interior, e aí nós viemos morar na cidade. Daí. E o que levou vocês a deixar o interior, mais especialmente aí na linha Águas do Angico, né? Isso. Primeiramente, assim, como o comércio que o pai tinha era, assim, as bodegas do interior, então, como o pessoal se deslocou mais para a cidade, então lá não valia mais a pena ficar. E a área de terra que o pai tinha era pouca. Então, aí todo mundo acabou vindo para a cidade, com o pai, tudo, vieram tudo para a cidade. E aqui na cidade, que tipo de atividade, ou que tipo de trabalho ou atividade você era menor ainda, mas seus pais passaram a desempenhar? O pai, então, daí como ele sempre era o barbeiro da comunidade lá da Águas do Angico, então o pai resolveu botar a barbearia e trabalhar de barbeiro, daí. Aqui na cidade de Sarandi. Então, podemos falar que foi que o barbeiro mais antigo de Sarandi. O pai começou praticamente assim, de barbeiro, ele sempre disse que quando eu era pequeno, ia assim, na comunidade lá, ia o pessoal cortar cabelo lá com ele. E depois, quando nós viemos morar na cidade, isso foi nos anos 83, se não me engano, aí que ele colocou a barbearia dele para trabalhar de barbeiro daí. E você exerce essa mesma profissão hoje em dia, um ponto que nós vamos entrar depois também aqui no nosso bate-papo. Família do Eliseu Zanetti, você é casado, tem filhos? Sim, sou casado com a Rosimar Zanetti. Tenho 2 filhos. Tem a Carol, que mora hoje em Lisboa, em Portugal. Que tem 27 anos. E tem o Pedro, que está com 14, que está estudando no Bareirinho ainda. São 3 filhos? 2. Dois. Tenho Uma menina e um rapaz. um rapaz. Eliseu, qual é a idade dos dois? A menina está com 27 e o rapaz está com 14. Eles já têm algum tipo de atividade profissional? A filha, como mora fora em outro país, ela trabalha em escola de inglês lá. E o Piá está só estudando. Estudando por enquanto. Por enquanto. O Eliseu e a mãe tiveram algum tipo de influência na escolha da atividade profissional dos 2 filhos? Não. Eles escolheram por conta própria? Por conta própria. A Carol, por conta própria. E como foi a ida dela aí para os Estados Unidos, né? Tu falou? Foi para os Estados Unidos e depois ela foi para Portugal. Agora, hoje, atualmente, está em Portugal. Está em Portugal. Contato que você mantém é diário? Como é o contato teu principalmente com a Carol, que está hoje nos Estados Unidos? Assim, a gente sempre teve, assim, desde da época ela ficou os 2 anos e meio nos Estados Unidos, quanto ela ficou uma temporada de 6 meses na Itália, e agora faz 1 ano e pouco que está em Portugal, a gente sempre teve uma comunicação, assim, sempre se ligar, assim, por uma vez por semana. A gente liga no sábado ou de domingo, coisa assim, a gente sempre conversa, assim, uma vez por semana. Ou se tiver algum probleminha, alguma coisa para resolver, daí que a gente se fala antes. Senão... Lá vai o pai e a mãe te resolver. Resolver. Tão independente, mas nem tanto, né, Eliseu? Estamos aí sempre. O pai é para isso, né? Tem que estar sempre pronto para ajudar sempre os filhos, né? E a Carol, que está nos Estados Unidos, nessas suas conversas aqui, o que ela coloca de diferente entre viver nos Estados Unidos e viver aqui no Brasil? Sim. Ela até colocou assim que para viver nos Estados Unidos tem que, assim, dá para dizer assim, como é que eu vou te explicar, José? Como ela trabalhava lá, ela estudava e trabalhava, então, assim, é muito puxado. É bem puxado nos Estados Unidos. Mas agora, como ela está em Portugal, ela diz que a vida em Portugal já é melhor que viver nos Estados Unidos. Até porque estão ocorrendo muitas restrições, né, nos Estados Unidos, depois com a eleição do atual
presidente, principalmente com estrangeiros. Há uma pressão muito grande para que estrangeiros acabem deixando Portugal, né? É uma medida governamental do atual presidente. Nós aqui temos mais que respeitar, né? Se você está em situação regular, não há problema, né? Pode permanecer. Mas mesmo assim, algumas pessoas temendo essa nova política migratória e acabam deixando os Estados Unidos. E o porquê da sua opção por essa escolha? Até não lembro se eu já fiz a pergunta para ti, escolher ser cabeleireiro. Olha, assim, para escolher para ser cabeleireiro, então eu tinha 2 irmãos mais velhos que eu, e o pai sempre pedia para eles. Mas eu, como era mais novo, muito novo, para botar na profissão, o pai sempre... Aí, quando eu completei 17, aí eu estava... Na época, trabalhava na Cotrizal, e eu saí da Cotrizal. Aí, o pai me convidou para trabalhar de cabeleireiro. Mas eu sempre torcia, assim, que não via a hora dele me chamar, porque eu gostava da atividade. E gosto até hoje, por isso que eu estou aqui há praticamente... São quase 37 anos de profissão, de atividade. E, assim, porque eu gosto de trabalhar, mexer com o cabelo, coisa e tal, assim. A gente faz umas transformações nos rostos das pessoas, assim, que aumenta a autoestima das pessoas e tudo. É um trabalho legal. Nosso abraço para o Tiago Zanquim, que está lá no Mato Grosso e está nos acompanhando. Grande Zanetti, mandando aqui uma boa tarde para o pessoal aqui da Sarandi. O Tiago, que nós estamos tentando trazer ele aqui já há muito, muito tempo. Ele promete, mas depois acaba aí na última hora desistindo. Ele parece muito alegre, mas eu acho que o microfone causa medo aí pro nosso amigo Tiago Zanquim. Meu irmão, obrigado pela audiência aí pelos lados do Mato Grosso. Eliseu, e depois que você passou a exercer essa profissão aqui, também surgiram vários outros profissionais da mesma área que atua. Hoje ainda tem espaço para esse tipo de atividade, ou seja, o cabeleireiro aqui no município de Sarandi? Acho que existe, cada um cria o seu espaço, né? O espaço quem cria é o profissional, né? Se tu entra na área disposto a trabalhar, a se dedicar, fazer um bom trabalho com o cliente, tem espaço, sim. Conhece a Carmen Zanetti? Sim, a minha irmã mais velha. Tá aqui mandando também um abraço aqui para o Eliseu. Eliseu, uma pergunta aqui que se faz importante, eu sempre faço essa pergunta, pode ser uma coisa repetitiva, mas eu considero uma coisa importante. Você tem a Carol nos Estados Unidos, que já está praticamente formada, levando aí a vida por sua conta própria, pelas suas próprias pernas, um ditado popular. Você tem um garoto que mora aqui ainda contigo. Hoje, a grande preocupação que se vê em todo momento nas grandes redes de notícia é o tal de abuso da internet, abuso de redes sociais. Você e também a sua esposa deram um tipo de orientação, ou eles decidem por conta, decidiram quando eram mais jovens também o que acessariam, o que acessam, o que poderiam fazer com um celular? Sim, tipo assim, a Carol na época, ela praticamente das colegas dela, ela foi a última que ganhou o computador em casa. E assim, a Carol eu nunca precisei, ela sempre foi uma menina bem dedicada, estudiosa, portanto que hoje que ela está em Portugal, né? Então, ela sempre se dedicou. O guri, então, assim, o guri gosta mais de jogos, lidar no computador, jogar, coisa e tal. Então, no computador eu tenho um programinha lá que eu boto, que a gente instalou no computador, e lá tem a limitação. Vou lá, eu boto a senha no computador e está o tempo determinado. Terminou o tempo de jogar. É regulado para jogar os jogos. E celular, assim, no celular, até ele fica um pouco mais. Mas, assim, a gente procura, assim, corrigir bastante e olhar, acompanhar, ver o que ele está assistindo, coisa e tal, assim, né? Que é muito importante hoje, né? Porque, infelizmente, estamos vivendo
a volta daqueles jogos online, grupos que influenciam principalmente menores ou adolescentes e até jovens, no início com tarefas fáceis, depois mais tarde, como ocorreu recentemente, até a morte de uma jovem através de grupos na internet, grupos que eles chamam de um grupo de acolhimento. Agora você faz parte desse grupo, então você é importante. E a pessoa vai colocando aquilo na mente e acaba ingressando, achando que a própria família não é tão importante quanto esses grupos aí de o WhatsApp, né? Não, até ele joga assim, mas não nesses grupos assim. Mas ele joga com os amigos, coisa e tal, assim, jogos mais que não é tanto de jogos de grupo assim. O William e Bruna Magalhães. Aqui, ó. Eu vou descontar uma colocação do William e também da Bruna. Ótimo profissional, até aí tudo bem. Pena que é colorado, mas é gente boa. William e Bruna, são meus sobrinhos. Vamos refrescar então um pouco a memória de vocês dois. Como é que foi? Como é que está o Grêmio hoje? Está crescendo para baixo, né? Caiu de mais um campeonato contra um time da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá, o William e também o Bruno. Desculpa a brincadeira, mas vamos também tirar a casquinha aqui, né? Desses gremistas. Nós estamos conversando com Eliseu Zanetti aqui no Falando com a Nossa Gente, com o apoio da Iota Internet, que conta com serviço de portabilidade do telefone fixo. Muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica. E você ainda mantém o mesmo número. Maiores informações, ligue 3361-4947. Sicredi, você pode confiar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro. E melhor ainda, você passa numa agência do Sicredi ou pelos seus canais oficiais, como WhatsApp e também aplicativo. Abra sua conta no Sicredi, é ter com quem contar. Eliseu Zanetti, o nosso convidado de hoje aqui no Falando com a Nossa Gente, nesta tarde aqui pela 103.3. Zanetti, depois que você resolveu ingressar nessa atividade que você classifica como cabeleireiro, antigamente é chamado de barbeiro, né? Isso. Se assim me vê bem a memória, o termo correto. Nós sabemos, Eliseu, de que quem lida com pessoas, quem lida com... toca nas pessoas, como você faz no seu trabalho de cortar cabelo, talvez barba também, há uma preocupação também com até a sanidade, a saúde, aparelhos limpos, esterilizados. Essa, com certeza, é também uma preocupação de você ali no seu ponto de trabalho. Sim, José. Assim, a minha barbearia hoje, eu trabalho com todo o equipamento meu é esterilizado. Desde a tesoura, pente, escova. Então as navalhetes são esterilizadas, é trocada a lâmina toda vez que vai fazer a barba e tudo. Todo o meu material hoje é esterilizado. É um diferencial que eu sempre tive dentro da minha barbearia, quanto esse cuidado de higiene. Porque, assim, a gente nunca sabe com qual cliente que a gente vai mexer. O que o cliente tem no rosto, o que o cliente tem na cabeça, alguma coisa. Então, eu sempre tive essa preocupação em não passar nada entre um cliente e outro. Então, sempre procurei sempre manter o material, assim, esterilizado. Hoje, tudo em autoclave, tudo. Eu tenho um padrão de higiene, assim, muito bom. Graças a Deus que, assim, hoje... É até uma medida útil e, mais do que útil, ela é totalmente necessária. Bem como você explicou, Eliseu, tu nunca sabe se o paciente tem uma espécie de algum tipo de doença de pele, alguma coisa que pode ser até transmissível através do corte do cabelo, através da barba, e que se não forem usadas todas as medidas de precaução e de saúde, pode acabar sem intenção nenhuma transferindo algum tipo de moléstia para um outro paciente. Justamente, até o pente da máquina, que a gente usa a máquina para cortar o cabelo, esses pentes de plástico que vai na frente da máquina,
E até esses pentes, hoje na barbearia, eu esterilizo tudo. Então, assim... Quando o Eliseu começou a sua atividade como cabeleireiro? Eu comecei em 88. Não era o endereço atual? Não, era aqui aonde que tinha a Bia Loteria, no lado do lojão, que tinha a Bia Loteria embaixo, em cima da Bia Loteria nós tínhamos, era eu, o pai e a minha irmã, nós tínhamos começado os 3 juntos aí. Os 3 trabalhavam no mesmo ramo? No mesmo ramo. No mesmo local? No mesmo local. E você e a Carmen? A Carmen, não, né? A Vitória. A Vitória? A Vitória. Vitória continuaram na profissão. Continuamos. A Vitória hoje está aí atrás do Banco do Brasil e eu estou lá em cima, no lado do Circo Operário. Aí na rua coberta, né? Na rua coberta. Eliseu, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Desde já agradecemos a sua participação aqui ao vivo, no Falando com a Nossa Gente. E é muito bom a gente ouvir pessoas, né? Para que a gente conhece, que a comunidade conhece, mas nem todo mundo conhece. Então, a partir de hoje, você está aí ao vivo pela 103.3, ao vivo também pelo nosso Facebook, também irá para o YouTube da Rádio Sarandi. Eliseu, eu costumo fazer uma pergunta também para os nossos ouvintes, assim, deixando de lado questões políticas, paixões políticas, partidárias, mas... Como você vê hoje? Hoje é uma cidade boa para se viver? Sarandi, sim. Sempre foi uma cidade boa para se viver. Não olhando lados políticos, que eu nunca me interessei a ficar lado político nenhum, nunca ergui bandeira dentro da minha barbearia. Mas, assim, gosto, sim, de Sarandi. Por isso que eu estou aqui, trabalhando há 37 anos quase, na atividade. E é uma cidade muito boa para se morar também. O que faltaria para ficar melhor ainda no nosso Sarandi? Olha, para melhorar Sarandi, assim, o que podia ser feito? Eu acho que o poder público tem várias ferramentas em mãos para fazer, que eu acho que escutar todos os prefeitos de Sarandi que passaram, eu acho que deixaram de escutar a população. Os prefeitos passam, ficam dentro dos gabinetes, mas não saem na rua escutar. E eu acho que deveria escutar um pouquinho mais a população de Sarandi. Abrir mais espaço para a população. Isso. Muito bem, por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Eliseu Zanetti, encerramos mais um Falando com a Nossa Gente, com o apoio da Iota Internet e também do Sicredi. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos o Falando com a Nossa Gente e também o Cá Entre Nós. São 2 espaços muito democráticos, onde as pessoas vêm aqui, comparecem e falam um pouco da sua vida, da sua infância, da sua formação, dos seus estudos, de família, da sua atividade profissional. O Falando fica por aqui e nós voltaremos em uma outra oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira. Fogareiro desmontado duplo 278,90 unidade. Telha de fibrocimento Eternite 4 mm, 17,90 unidade. Furadeira Bosch 10 mm, 450 watts, 289,90 unidade. Bota Beira Lago feminina zíper bordada 194,90 unidade. Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui. Vai construir ou reformar? O lugar certo é na Merlin Lar e Construção Rede Construtil. Tudo em aberturas, pisos, revestimentos, iluminação, aquecimento, acessórios, acabamentos, banheiro, ferramentas, pinturas, cabos elétricos e utilidades domésticas. Merlin Lar e Construção, construindo sonhos com qualidade e confiança. Na Rua Bórtolo de Marcos, centro de Sarandi. Telefone WhatsApp 98443 1222. Nesse Brasil que eu amei desde guri, cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui, é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.
A Iota, pensando em trazer sempre mais